Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais esse vídeo para esse canal maravilhoso. Eu me chamo Olávia e eu sou criadora de conteúdo aqui desse canal. Sejam todos muito bem-vindos, quem estiver chegando aqui. Eu espero muito que vocês gostem dos conteúdos, tá bom, gente? Eu trago sempre vlogs bem completinhos aqui de tudo que eu tô produzindo aqui no meu ateliê. Eu espero muito que vocês gostem. Se você não for inscrito no meu canal, eu já vou pedir, se inscreva no meu canal. Tenho muitas novidades vindo por aí, então não quer perder? Se inscreve. Deixa um like para mim nesse vídeo, um comentário, que isso vai me ajudar muito para poder eu continuar vendo que vocês estão gostando e eu continuar trazendo vídeos aqui para vocês. Então, bora lá para o que vamos produzir hoje. No vlog passado, vocês viram que eu trouxe para vocês um parzinho de tapetes. E hoje eu vou completar o jogo de cozinha fazendo a passadeira, ok? Vão ser 8 florzinhas a minha passadeira. As cores já estão aqui na minha bancada. Quero mostrar tudinho para vocês verem quanto que eu gastei de material. Tudo certinho aqui no meu ateliê, tá bom? Vou mostrar aqui agora as cores que eu vou estar utilizando. Para as florzinhas, eu vou utilizar o abacaxi da Barroco, tá? Uma cor lindíssima. E esse aqui é o verde folha da Barroco. Olha que lindo que fica. Não tá nada arrematado, tá? Eu preciso arrematar ainda. Mas eu já trouxe logo para mostrar para vocês. As cores que eu vou estar utilizando. Esse aqui é o marrom dourado da Crochêtica. Pensa uma cor linda. Eu gosto muito de algumas outras marcas, mas a Crochêtica, ela me ganha nesse marrom dourado. Nenhuma outra marca tem esse marrom desse jeito. Então, assim, se vocês forem comprar alguma cor da Crochêtica, eu super indico o marrom dourado, tá? É a cor, assim, mais linda que eles têm. Também tô super ansiosa, quero muito conhecer uma outra cor deles que chama Uva Rosada, mas é muito difícil pra conseguir lá no ateliê, na fábrica, essa cor. Quase não tem disponibilidade, mas assim, eu fico vendo as meninas aqui, né, no YouTube, postando, quando elas postam, eu achei uma cor lindíssima, eu quero muito adquirir aqui pro meu ateliê também. Mas esse marrom dourado, ele é muito lindo, tá? E esse daqui é o cru, também é Crochêtica. Aqui, todos esses aqui, os 4, é da Crochêtica, tá bom? Esse é verde musgo e esse é verde musgo da Crochêtica. Por que que eu peguei 2 verde musgo, sendo que eu poderia utilizar um e utilizar o outro só se precisasse? Gente, como vocês podem ver aqui pela câmera, vocês já conseguem perceber que eles não são o mesmo lote. Claramente não são o mesmo lote, mas eles veio pra mim como sendo do mesmo lote. Então, eu acabei não me atentando. Quando eu fui abrir o cone, eu percebi que não era do mesmo lote. Então, assim, o que que eu vou estar utilizando? Esse aqui eu vou utilizar o meio, assim como eu fiz no tapete, e esse aqui no bico. E torcendo para que dê, né, gente? Porque eu posso fazer e não dá, mas eu acredito que dá, porque eu já fiz esse modelo várias vezes. Eu peso, mesmo antes de eu gravar conteúdo aqui pra vocês, eu sempre pesei pra saber se ia dar ou não. Então, assim, eu acho que dá. Lembrando que aqui, se eu não falei pra vocês, todos esses são fio 6 e esses cones que eu utilizo aqui são cones de 600 gramas, tá? Então, assim, quem utiliza 1 quilo, né, consegue, vai sobrar muito mais do que aqui pra mim, né? Então, esses dois, todos eles são cones de 600 gramas. Eu quero mostrar pra vocês, já vou aproveitar que eu ainda não fiz nada da base, e eu vou pesar pra gente ver quanto que eu gastei aqui de multicolo. Porque eu gosto de fazer isso. O preço do multicolo, ele é muito maior do que o preço do barbante, né? Então, assim, enquanto no barbante eu pago uma média de R$ 35 o quilo, aqui o multicolo, ele sai pra mim R$ 100 o quilo.
Então, assim, eu preciso saber quanto que eu gastei de multicolor para saber quanto que a minha passadeira ela vai sair para mim. Então, eu sempre gosto de pesar. E eu indico para vocês, para quem tá começando no crochê, sempre, gente, ter uma balança. Porque é muito importante vocês pesar, até para vocês saberem se os seus pontos, eles são maiores ou menores, né? É importante ter a balança para pesar e a fita para medir, tá bom? Para quem não adquiriu ainda, gente, assim que possível, é bom adquirir, tá? Ajuda muito. Porque às vezes você tem um cone aí na sua casa, ela é uma sobra, mas ele super dá. Então, você às vezes deixa de utilizar para abrir um novo cone, isso gera mais sobras, né? E sendo que aquela sobrinha dava, mas como vocês não pesou, não tem como saber, né? Vou colocar aqui as minhas 8 florzinhas, já passado o verdinho. Aqui, ó, 72 gramas, ok? Então, foi o que eu precisei pra mim tá confeccionando aqui as minhas florzinhas. Lembrando, gente, que o meu ponto, ele é pequeno. Então, assim, eu gasto uma média de 4 gramas aqui pra fazer a florzinha. Meu filho que fez essas aqui pra mim. Ele gastou 4 gramas. Algumas dessas florzinhas, elas chegou a pesar apenas 3 gramas. Então, assim, super econômica, né? Eu acho que das florzinhas, a flor rasteira de 8 flores, né? Ela é a mais econômica, até mesmo do que o square. O square eu gasto de 5 a 6 gramas, a flor eu gasto de 4 a 5 gramas pra mim tá confeccionando, e a flor catavento uma média de 10 gramas. Então, assim, eu acho que essa aqui é a mais econômica aqui pra mim, tá bom? Então é isso, meus amores. Não falei pra vocês qual é o modelo que eu vou fazer. Gente, eu vou fazer a base de um modelo e o bico de outro modelo. A base, eu peguei a videoaula do tapete Fernanda pra mim tá fazendo. Ah, Lávia, mas lá o verdinho é unido. Ah, não é unido na base. Sim, gente. A Lauren tem um ponto muito maior do que o meu. Então, os tapetes dela, ela fica enorme, mesmo ela fazendo com a base unida aqui no verdinho. Como o meu ponto é pequeno e eu preciso de fazer uma adaptação, porque eu quero que essa passadeira ela fique um pouco maior, eu faço unido na cor da base, que aqui no caso vai ser o marrom dourado, tá bom? Mas é a única diferença que eu faço. Eu segui certinho a videoaula dela quando eu estava aprendendo a fazer esse modelo, então foi por esse modelo que eu fiz, tá? O tapete Fernanda. E o bico que eu vou estar fazendo é aquele bico #2. É um bico que ela faz e eu fiquei apaixonada nesse bico. E ele se parece muito com o quase rosto, mas ele fica diferente, né? Então, eu achei uma ótima opção trazer esse modelo assim para as minhas clientes e foi sucesso, tá? Aqui minhas clientes gostaram muito desse bico. Às vezes elas pedem esse bico até em outros modelos, então assim, maravilhoso, né? Então é isso. Vou deixar a videoaula aqui para vocês na descrição, as duas videoaulas, tá? Eles são, as duas é lá do ateliê da Lauren Crochê. Um beijão, Lauren. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Muito maravilhoso a sua explicação. Então, assim, vale muito a pena para vocês irem lá e conferirem certinho lá a videoaula delas, tá? Então é isso. Vou lá, vou produzir e mais tarde eu volto aqui mostrando certinho o resultado para vocês. Pessoal, voltamos por aqui. Gente, vocês pensaram que eu ia voltar com a peça pronta, né? Mas o que aconteceu? Eu voltei, gente, só pra mostrar pra vocês que aquela quantidade de marrom dourado que tinha aqui no cone não foi suficiente pra fazer a base toda, tá? Aqui eu já gastei um total de 115 gramas, que era o que tinha nesse cone aqui de marrom dourado, mas eu tenho um cone fechado, tá? Que eu vou pegar pra mim finalizar essa produção. E olha só, gente, quase deu, tá? Pra fazer as 4 carreiras. Eu tô aqui na última carreira e eu já fiz, ó, todo um lado e faltou bem pouco, ó. Faltou essas duas partes aqui, né? Que é a parte oval, que eu chamo das fatias de pizza. Faltou pra 2 fatias de pizza e essa parte aqui, tá?
Ok, né, gente? Super rendeu, mas eu vou pegar um cone novo, tá? Pra poder eu tá produzindo aqui. E, gente, eu vou falar pra vocês quanto que eu vou gastar de cada cor, tá? Eu só voltei mesmo pra mostrar pra vocês, pra quem não tem balança em casa, consiga ver mais ou menos quanto que eu gastei, tá? Então, aquela sobrinha não foi suficiente. Agora sim, eu vou lá, vou pegar meu cone aqui e vou continuar aqui na minha produção, depois eu volto com vocês. E voltei aqui com a nossa passadeira finalmente finalizada por aqui, tá? Só que antes de eu mostrar ela lá aberta pra vocês, eu queria mostrar a quantidade que sobrou aqui de material, ó. Esse aqui é o marrom dourado que eu peguei e que eu abri, olha só. Lembrando que os meus cones são de 600 gramas, tá? Esse aqui é o verde musgo que eu fiz o bico. A quantidade que sobrou de um cone, a quantidade que sobrou do outro cone e a quantidade que sobrou do cru. Também deixei aqui o cone vazio, que esse aqui é aquele marrom dourado, aquela sobrinha que tinha no início. Então, esses foram os materiais que me sobraram aqui dessa produção. Um cone de 600 gramas não é suficiente para fazer as 3 peças, tá? A passadeira com 2 tapetes nesse tamanho aqui, para quem tem mais ou menos a mesma medida de pontos que eu, tá? Lembrando que são cones de 600 gramas. Se for um cone de 1 quilo, um cone eu acredito que seja suficiente sim, para fazer tanto essas 3 carreiras e para fazer o bico, se você quiser fazer esse modelo nessa combinação de cores, tá? Agora eu só vou pesar, vou aproveitar que tá aqui e vou pesar, pegar minha balancinha aqui, vou pesar com vocês, tá? Vou dobrar a passadeira e já volto. Balancinha zerada por aqui, eu já dobrei, pra não pegar, gente, um caderno maior, eu dobrei ela bem dobradinha pra mostrar pra vocês. Total de 683 gramas, tá? Eu gastei pra confeccionar. Lembrando que é uma passadeira com 8 flores, então eu acho que é um peso bacana pelo tamanho que ela ficou. Agora eu vou abrir lá na cama e mostrar os detalhes pra vocês. Pessoal, agora sim, passadeira aberta aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar de pertinho, gente, para vocês verem os detalhes. Já coloquei minha etiqueta, tá bom? Aqui, ó, já coloquei as pérolazinhas nas florzinhas, gente. Olha que coisa linda esse bico. Eu tô apaixonada nesse bico, ele fica super grande, tá? Eu medi só o bico, gente, deu 8 centímetros de cada lado. Então, assim, se você quiser um bico que é econômico e que ele seja grande, gente, esse bico, ele te surpreende, tá? E eu achei super lindo, parece uma renda, né? Eu fiz, gente, o total de 8 florzinhas, tá? Aqui na minha passadeira. Gente, minha passadeira ficou enorme, eu nem vou conseguir mostrar ela toda pra vocês, ó. Mesmo eu tentando, ó, não consigo porque ela passou da minha cama, tá? De tão grande que ela ficou. Ela ficou com 1,43 m, assim, por 55. E, gente, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz a passadeira retangular e ela ficou mais pesada e ficou apenas com 1,32 m. Então, esse modelo aqui, ele vale muito mais a pena. Como eu mostrei pra vocês, eu gastei 680 gramas pra fazer. Então, assim, maravilhoso, né? Eu gastei aqui pra fazer o abacaxi das florzinhas, eu gastei 34 gramas. Pra fazer o verdinho aqui ao redor, eu gastei 40 gramas. Pra fazer as 4 carreirinhas aqui com esse marrom dourado, eu gastei um total de 133 gramas. As 3 carreirinhas de cru, eu gastei um total de 86 gramas. As 3 desse daqui, ó, do verde musgo, eu gastei um total de 125 gramas. A carreira fechada não, desculpa, gente. Essa carreira aqui, ó, do marrom dourado, eu gastei um total de 36 gramas.
E para fechar, a carreira fechada e o biquinho nesse verde musgo, eu gastei um total de 262 gramas para estar fazendo. Ah, Olávia, mas quanto que você gastou no marrom dourado no total? Marrom dourado, gente, no total eu gastei 169 gramas para fazer a passadeira. E do verde musgo, o total de 387 gramas, formando essa linda passadeira no peso de 680 gramas, tá? E maravilhoso, né? Porque eu achei que ela ficou super grande pro tamanho dela. O que vocês acharam? Agora eu vou colocar aqui os tapetes e eu vou passar as informações para vocês do jogo completo, tá? Quanto que eu gastei. Joguinho completo aqui, então. Ai, que lindo! Pessoal, para você confeccionar essa passadeira com esses 2 tapetinhos, eu gastei um total de 1,418 gramas, tá bom? Para confeccionar. Já vou passar para vocês uma coisa diferente que eu ainda não tinha passado nos vlogs, mas eu gastei um total de 130 gramas de multicolo, tá? Porque como vocês sabem, o multicolo, o preço dele é bem maior do que o do barbante. E gastei 1,288 gramas do barbante para estar confeccionando. Então, mais ou menos 2 cones de 600 gramas é suficiente para você confeccionar um jogo desse tamanhozão aqui. Eu coloco uma média de R$20 por cone de 600 gramas, então me saiu R$40. E eu coloco uma média, sai R$20 para mim, 200 gramas. Então, eu coloquei R$15 do mescladinho, dando um total de 55, né? 55 reais aqui somente de barbante, tá? Mas aqui a gente ainda tem etiqueta, ainda tem pérolas, ainda tem a embalagem, então 60 reais, ok, gente? Pra vocês tá gastando aqui de material, se for mais ou menos esse preço, tá? Normalmente as meninas gostam mais de comprar por quilo, né? Então fica mais fácil a precificação. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, tá? Ele ficou um pouquinho maior do que os outros, mas ficou recheado de informações aqui pra vocês. Se vocês quiserem tirar o print, pode ficar à vontade, tá? Eu não me importo. Pode fazer a mesma combinação de cores aí, o mesmo modelo assim como eu fiz. Vou deixar na descrição pra vocês a videoaula, como eu já falei. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!